Olá, tudo bem? Eu sou o Francisco Torcati, esse é o Prestador Pro e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o porquê o governo contrata sem fazer licitação. Ou seja, por que que o governo contrata empresas de forma direta, né? Muita gente pergunta, tem essa dúvida do porquê que existe essa contratação direta, se a lei diz que obrigatoriamente, que o padrão é que o órgão público sempre faça uma licitação. Mas existem motivos para isso, né? Do porquê que o órgão pode contratar sem ter que necessariamente fazer uma licitação. E a gente tem basicamente dois tipos de contratação direta, né? Que são regidos aqui pela Lei 14.133 de 2021, que é a Lei de Compras e Licitações. O primeiro deles é a inexigibilidade, né? Então, o que é a inexigibilidade? A inexigibilidade, basicamente, trata-se de uma aquisição de produto ou contratação de serviço onde há uma exclusividade. Você não tem mais de um fornecedor daquele produto, né? É um produto que é fabricado por uma única empresa e essa empresa tem a documentação que comprova que ela realmente detém a exclusividade de produção daquele produto. Mesma coisa em relação à prestação de serviço, é um tipo de serviço muito específico, que você não encontra mais de uma empresa disponível para fazer aquele tipo de serviço, então você vai para a inexigibilidade de licitação, né? Porque é algo realmente muito exclusivo. E aí a inexigibilidade ela é tratada aqui no artigo 74, né? O artigo 72 da Lei 14.133 trata dos processos de contratação direta e ele traz aqui no artigo 74 a inexigibilidade de licitação. E aí ele traz aqui alguns exemplos, né, que são tipos de serviço muito específicos, onde você não tem uma gama de prestadores de serviço ou fornecedores daquele tipo de produto. E aí o que é o segundo tipo de contratação direta, que no caso é a dispensa de licitação, que a gente escuta tanto, né, nos vídeos aqui do Prestador Pro. A dispensa de licitação, ela pode ser feita em diversos momentos. Ela pode ser feita para se adquirir material, ela pode ser feita para se contratar serviço. Né? A gente tem aqui no artigo 75, e aí no inciso 1 e o inciso 2 são os mais comuns. Diria que 95% de todas as dispensas de licitação, elas estão amparadas ou no inciso 1 ou no inciso 2. O inciso 1 é para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000 no caso de obras e serviços de engenharia, tá? Ou serviços de manutenção de veículos automotores. Esse valor aqui, claro, é o valor original da publicação da lei. Em 2025, nós temos um decreto que atualiza esse valor e o inciso 1, a contratação ela pode ser feita até no valor de 125.400 e alguma coisa. Não vou me lembrar agora do valor exato, mas para obras de engenharia ou manutenção de veículos automotores. E aí o inciso 2, que é o carro-chefe das dispensas, né? Contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000, no caso de outros serviços e compras de materiais. O valor atualizado pelo decreto em 2025 está em 62.725. Tá? Então, esse é o valor atualizado. Esses 50 mil aqui foi quando a lei foi publicada em 2021. E aí é importante destacar para vocês o porquê que o governo faz dispensa de licitação. Muito do que justifica o governo contratar ou adquirir via dispensa de licitação, muitas vezes é o valor da contratação ou da aquisição. Porque, como eu já disse para vocês em outras ocasiões, um processo licitatório ele é muito burocrático. Vou falar aqui basicamente do pregão. A depender da quantidade de itens que você vai adquirir, você, entre a instrução de abertura do processo, toda ali a fase interna de levantamento de demanda, estudo técnico preliminar, fazer o levantamento de todo o gerenciamento de riscos, fazer a pesquisa de preço, porque para cada item você precisa, enquanto órgão, ter no mínimo 3 orçamentos, 3
modalidades de pesquisa que cheguem a uma média, que é o valor de referência, que vai dizer para o órgão, olha, para este item aqui ou para este tipo de serviço, você pode pagar até tanto. Né? Esse valor de referência ele é a média de 3 pesquisas de preço, combinados de diversos formatos. Pode ser um orçamento direto de uma empresa, pode ser o valor de uma contratação via licitação pública realizada nos últimos 180 dias. Então, a gente tem uma série de combinações que podem compor essa pesquisa de preço enquanto órgão, tá bom? Então, você publica, elabora o edital, passa por análise jurídica. Antes de você publicar o edital, você passa por análise jurídica, você constitui comissão, você precisa publicar o aviso daquela licitação em jornal de grande circulação, você tem a sessão, a fase de análise de proposta, fase de adjudicação, homologação. Então, assim, muitas vezes um processo licitatório, ele dura 6 meses, a depender da complexidade. E você tem pessoas trabalhando nisso. Então, quando você contabiliza toda hora desse pessoal que está debruçado sobre esse processo de contratação, os gastos com publicações em jornal de grande circulação, enfim. Quando você vai computando tudo isso, a gente tem aí um custo médio de realização para cada licitação de 50, às vezes 60 mil reais. E aí suponhamos que você precisa contratar um serviço simples, um serviço para fazer uma higienização de 10 ares condicionados em um órgão público. Esse serviço vai ficar em mais ou menos 5 mil reais. Não faz sentido você fazer uma licitação em que você vai gastar 40 mil, 40, 50 ou 60 mil para contratar um serviço de 5 mil reais. Então você tem a contratação direta, que é um processo de contratação simplificado, onde você não precisa passar por análise jurídica, salvo algumas situações. A documentação ela é bem simplificada, ao invés de o aviso da licitação, o edital ficar publicado ali durante 10, 15 dias, ele vai ficar publicado apenas 3. A depender da emergência do órgão, não precisa nem ficar publicado, porque ele pode fazer uma contratação sem disputa. Então, ele vai contratar aquela empresa que tem a melhor proposta dentre as 3 que ele pesquisou. Então, é um processo bem mais simplificado. Né? Então, o que justifica a maioria das contratações diretas via dispensa de licitação, muitas vezes é o valor. Por isso que existe um teto. Né? Hoje, o teto para 2025, como eu disse, é de R$ 62.725. Mas existem só esses 2 casos, Francisco, em que posso fazer dispensa de licitação? Não. Existem muitos outros. E aí todos eles estão especificados aqui na lei. Por exemplo, o inciso 3º, para a contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação realizada há menos de 1 ano, quando se verificar que naquela licitação não surgiu licitante interessado, ou não foram apresentadas propostas válidas, ou as propostas apresentadas consignaram preços manifestantes superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais. Então, o órgão chegou a fazer a licitação, mas ou ela foi deserta, ou nenhuma proposta condizia com aquilo que o órgão estava buscando, e aí, para ele não ter que gastar tudo de novo, fazendo um novo processo licitatório, ele pode contratar aquele serviço ou adquirir aquele material, mesmo que o valor exceda os 62.725, ele pode contratar de forma direta, né? Por dispensa de licitação. Claro que ele vai ter toda uma documentação justificando isso. E aí uma série de outras contratações, a gente tem os casos de calamidade pública, né? Então, deu uma chuva muito forte, aconteceu um acidente, alguma coisa que danificou o espaço do órgão, aquilo precisa ser corrigido imediatamente, faz-se uma dispensa de licitação com um valor acima do teto. Às vezes você vai contratar um serviço muito específico, que é outro órgão público que presta aquele serviço para você. Então, entre esses 2 órgãos, não há necessidade de fazer uma licitação, faz-se uma contratação direta entre eles. Então, assim, no artigo 75 aqui, a gente tem todos os incisos. Olha só, esse inciso 11 aqui, por exemplo, para a celebração de contrato de programa com ente federativo ou entidade de sua administração pública indireta, que envolva a prestação de serviços públicos de forma associada nos termos autorizados em contrato de consórcio público, em convênio ou cooperação. Então, a gente tem
diversos casos, né? Só nesse artigo 75 aqui, ó, a gente tem 18 incisos, 18 possibilidades em que o órgão público pode fazer a contratação ou a aquisição por contratação direta, né? Via dispensa de licitação, tá bom? Então perceba que existe um mercado amplo para se contratar empresas, para se adquirir material de empresas no Brasil. Então eu peço a você que se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo, encaminhe para algum conhecido, algum amigo que tenha interesse em continuar recebendo esse tipo de informação, para que ele possa entrar com segurança nesse fantástico mundo das contratações públicas, para que possa aumentar o faturamento, né? E ter aí desenvolvimento na sua carreira profissional, tá bom? Então, obrigado pela audiência. Esse foi mais um vídeo. Eu sou o Francisco Torcati e este é o Prestador Pro. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Até lá.